primeiro homem. O primeiro homem é moldado pelas próprias mãos do Criador. Ele, o Criador, depois de restaurar a terra, que fora destruída pela queda de Lúcifer. Agora ele não quer mais anjos administrando a terra. Seu desejo é criar uma criatura, não de uma matéria celestial, mas uma matéria terrena, da terra, e assim ele o faz, pega uma porção de argila e começa a moldar um ser com a sua semelhança. E com a sua imagem, depois de criá-lo, o chama de Adão. O primeiro homem agora está caminhando pelo jardim, contemplando as maravilhas da natureza, rios, mares, cachoeiras, os animais e as aves dos céus, que parecem dançar ao som dos ventos e brilho do sol. Não sabemos quanto tempo o primeiro homem ficou só no jardim, mas a paz e a harmonia tomava conta de cada pedaço desse jardim. Apesar do primeiro homem não precisar trabalhar ou lavrar a terra, ele tinha a incumbência de administrar tudo ao seu redor. A primeira coisa de que Adão se lembra não foi um pensamento, mas uma sensação. Era o peso úmido e fresco da argila contra sua pele ainda sem forma. O cheiro profundo e vital da terra rica em chuva, misturada com o perfume de uma miríade de flores, que ele ainda não sabia nomear. Um sopro, mais íntimo que o vento e mais potente que uma tempestade, enxulia os pulmões. E então, vida. Ele não abriu os olhos. Eles simplesmente se abriram, e o Éden explodiu em sua consciência numa sinfonia de cores e sons tão intensa que doeu. Nos dias que se seguiram, menos se é que se podiam chamar de dias, pois o próprio sol parecia respirar em harmonia com seu coração, Adão foi uma criatura de puro assombro. Cada manhã, o orvalho beijava a grama como diamantes líquidos e cada partícula de luz parecia cantar. Ele era o senhor daquele lugar, um título que não entendia plenamente. A voz menos que ele aprendera a chamar de pai, um termo que surgiu de seu íntimo como um broto da terra, menos caminhava com ele no frescor da tarde. Não era uma voz audível que ecoava entre as árvores, mas uma comunicação direta, uma certeza plantada em seu espírito. Como o conhecimento inato de respirar, a voz lhe deu uma tarefa fascinante: nomear toda a vida. E assim, Adão tornou-se o primeiro poeta. Ele observava a criatura de pelagem dourada e olhos melancólicos, que se movia com uma graça solene, e a palavra leão brotava de seus lábios, não como um som arbitrário, mas como a essência pura daquele ser. A árvore frondosa, com seus galhos que pareciam braços abertos para o céu, tornou-se carvalho. Cada nome era uma descoberta, uma pequena chave que destravava o mistério da criação. Ele conhecia o sabor de cada fruta, o cheiro de cada flor, o som de cada riacho. O Éden era um livro aberto, e ele, seu primeiro leitor, mas havia um eco no seu peito, um vazio que nem mesmo a companhia da voz ou a exuberância do jardim conseguiam preencher. Ao ver os pares de aves construindo seus ninhos, os filhotes de cervos seguindo suas mães, um sentimento estranho e profundo o assolava. Ele era único, diferente. Sozinho. O jardim era perfeito, mas sua perfeição era como um espelho que refletia sua própria solidão. Ele se deitava à beira do lago mais cristalino e observava seu reflexo. Havia beleza ali, sim, a imagem e semelhança do Criador, mas era uma beleza estática, sem outro para compartilhá-la. A alegria, quando vinha, não tinha para quem transbordar. O riso brotava de seus lábios e se perdia no ar, sem outro riso para respondê-lo. Uma tarde, sob a sombra da árvore da vida, menos cujos frutos pulsavam com uma luz suave interior, menos a voz falou de uma forma nova. A comunicação não foi sobre nomear ou governar, mas sobre um limite. De toda a árvore do jardim comerás livremente, ecoou a certeza em seu espírito. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão olhou para a árvore em questão. Ela ficava no centro do jardim, não muito distante da árvore da vida. Seus frutos eram estranhamente belos, de um vermelho tão profundo que parecia reter a própria noite em sua polpa. Mas ao contrário das outras árvores que emanavam uma energia convidativa, esta tinha uma aura de solene mistério. A palavra morte não significava nada para ele. Era um conceito vazio, um som sem eco em sua realidade perfeita. Ele aceitou o limite com a mesma naturalidade com que aceitava que o sol se punha no oeste. O vazio, porém, persistia, até que um dia a voz o fez cair num sono como nenhum outro. Não foi um simples adormecer, foi uma viagem para as profundezas de seu próprio ser. Sonhos vívidos e confusos o envolveram, menos imagens de luz sendo tecida em forma, de ossos sendo talhados, de vida sendo extraída de sua própria vida. Ele sentiu uma dor surda, não aguda, mas fundamental, como se uma parte essencial de si estivesse sendo gentilmente removida. E então, um profundo e reparador silêncio. Ao despertar, a luz da tarde estava mais dourada, o ar mais suave, e alguém menos estava diante dele. A voz sussurrou em seu espírito: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E Adão olhou.
E verdadeiramente viu, ela não era um reflexo seu, na água. Era uma variação gloriosa, uma melodia harmoniosa para a sua. Seus olhos tinham a mesma centelha divina, mas neles havia uma profundidade diferente. Uma curiosidade que parecia querer desvendar não apenas os nomes das coisas, mas as histórias por trás delas. Seu cabelo fluía como um rio da noite, e sua pele tinha o brilho suave da pérola sob a luz da lua que começava a surgir. Ela era ao mesmo tempo profundamente familiar e maravilhosamente outra. E a primeira palavra que brotou dos lábios de Adão não foi um nome no sentido antigo, mas um poema completo, um hino de reconhecimento e êxtase. Sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher Ishá porque do homem Ish foi tirada, Eva. Esse foi o nome que a voz lhe deu. E Adão soube que era perfeito, pois soava como vida. E ela era a vida que preenchia seu vazio, a resposta ao eco em seu peito. Naquele momento, a criação para Adão estava finalmente completa. A solidão não era uma memória, era um fantasma banido para sempre. Os dias que se seguiram foram uma descoberta contínua a dois. Adão mostrou a Eva todo o Éden, sua alegria agora multiplicada ao ver o assombro nos olhos dela. Ele lhe ensinou os nomes que havia criado, e ela, por sua vez, dava a eles uma nova cadência, uma nova música. Eva era mais intuitiva, mais inclinada a tocar as texturas das pétalas, a seguir o voo de uma borboleta, a conversar com os animais com uma intimidade que ia além da nomenclatura. Ela perguntava sobre a árvore da vida e, com um respeito silencioso, sobre a árvore do conhecimento. O pai disse que não devemos comer dela, Adão explicou, sua voz carregada de uma solenidade que tentava mascarar sua própria incompreensão. Ele disse que no dia em que comermos, certamente morreremos. Eva assentiu, seu olhar inteligente fixo na árvore proibida. A proibição em si era um conceito estranho. No Éden, tudo era permissão, abundância. Por que aquele único limite? O que havia naquele fruto que poderia trazer à morte essa palavra sombria e sem significado? Foi então que a serpente surgiu. Ela não era a criatura rastejante e temida das lendas posteriores. Era a mais astuta de todos os animais. Uma criatura de beleza deslumbrante, com escamas que cintilavam como esmeraldas sob o sol e olhos que pareciam conter uma sabedoria ancestral. Ela não rastejava no pó. Movia-se com uma graça hipnótica, e sua voz era um sussurro sedutor que parecia vir das próprias folhas. Certo é que Deus disse: "Não comereis de toda a árvore do jardim?" perguntou a serpente, dirigindo-se a Eva com uma cortesia que beirava a igualdade. Eva, surpresa, mas não amedrontada, respondeu com a inocência da verdade: "Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais." A serpente emitiu um som suave, quase um riso. "Certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal." Como Deus. As palavras ecoaram no coração de Eva com uma força avassaladora. Conhecer, ser como o Pai, era um anseio que ela nem sabia que carregava. Ela olhou para a árvore com novos olhos. O fruto não era mais um mistério proibido. Era uma promessa. Parecia às vezes bom para se comer, menos mais suculento e perfumado que qualquer outro. Era às vezes agradável. Aos olhos, sua cor vermelha agora parecia uma chama convidativa. E era desejável para dar entendimento, menos a chave para destrancar os segredos finais do universo. A inocência naquele momento rachou. A dúvida havia sido plantada. Ela estendeu a mão, colheu o fruto e deu uma mordida. O sabor não foi de morte, mas de um despertar violento e eletrizante. Uma onda de conhecimento a inundou, não a sabedoria serena do Criador, mas uma consciência crua e abrupta de sua própria identidade separada, de sua nudez, de sua vulnerabilidade. O bem e o mal não eram conceitos abstratos. Eram realidades que se chocavam dentro dela, criando uma culpa aguda e penetrante. Correu até Adão, seus olhos agora vê com um novo e terrível discernimento. "Experimenta", disse ela. Sua voz um misto de terror e excitação. "É diferente?" Adão a olhou e viu a transformação. A pureza inabalável em seus olhos, fora substituída por uma sombra. O fruto na sua mão parecia pulsar com energia proibida. Ele se viu diante da primeira escolha verdadeiramente humana: permanecer na segurança da obediência e perder a companheira que completava sua alma, ou segui-la no abismo desconhecido. O medo da solidão, agora uma memória vívida e aterrorizante, falou mais alto. Ele pegou o fruto e comeu. O conhecimento os atingiu como um raio. Seus olhos se abriram, mas não para a glória da criação. Abriram-se para si mesmos. E a primeira coisa que conheceram foi a vergonha. A nudez, que antes era natural e inocente como a dos lírios do campo, tornou-se
um símbolo de exposição e fraqueza. Eles correram para se esconder, costurando folhas de figueira de forma desesperada, suas mãos trêmulas tentando em vão costurar de volta o tecido rasgado de sua inocência. E então, veio o som. Não a comunicação íntima no espírito, mas o som dos passos do pai no jardim. Um som que antes era a antecipação da alegria, agora era o anúncio do julgamento. Eles se esconderam entre as árvores, seu coração batendo em um ritmo novo e caótico, o ritmo do pavor. Adão, onde estás? A pergunta não era geográfica. Era uma questão que ecoava através dos séculos, uma pergunta dirigida a toda a humanidade. Era a voz de um pai cujos filhos haviam se perdido não no espaço, mas em si mesmos. E Adão, com uma voz que não reconheceu como sua, rouca e cheia de culpa, respondeu: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. A pergunta seguinte foi um golpe baixo, uma exposição amorosa e dolorosa. Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? E então a primeira acusação humana, a primeira tentativa de transferir a culpa. A mulher que me deste por companheira, ela vezes me deu da árvore, e eu comi. A voz então se voltou para Eva. Que é isto que fizeste? E ela, ecoando a fraqueza de Adão, respondeu: a serpente me enganou, e eu comi. A maldição que se seguiu não foi um castigo vingativo, mas a consequência natural e trágica da quebra da harmonia. A terra, outrora uma aliada, tornou-se uma adversária para Adão, produzindo espinhos e cardos. O parto, o ato de trazer nova vida, seria acompanhado de dor para Eva. O relacionamento entre homem e mulher foi manchado pelo desejo de domínio e conflito. E a serpente, o instrumento da queda, foi amaldiçoada a rastejar sobre o pó, um símbolo eterno de sua derrota. Mas antes da expulsão, houve um ato de misericórdia sublime. O Pai fez túnicas de peles para Adão e Eva. Foi o primeiro sacrifício, a primeira morte no Éden para cobrir a vergonha deles. O sangue de um animal inocente foi derramado, um prenúncio sombrio de um sacrifício maior, que viria milênios depois. Ao vesti-los, o Pai estava lhes dizendo que, embora afastados, não estavam abandonados. Com uma guarda de querubins e uma espada flamejante que girava em todas as direções, o caminho para a árvore da vida foi fechado. A imortalidade em um estado de pecado seria a maior maldição de todas. A expulsão do Éden não foi apenas um banimento geográfico. Foi o nascimento da história, do tempo, do suor, da dor, da morte e da esperança. Adão e Eva saíram de mãos dadas, suas costas voltadas para o portão fechado do paraíso. O mundo à sua frente era vasto, hostil e desconhecido. A terra que Adão nomeara agora o desafiava, a mulher que completava sua alma carregava dentro de si o germe de uma dor futura. Mas eles estavam juntos, e nos olhos de Eva, agora sábia para além de sua inocência, havia um novo fogo. Ela carregava não apenas a culpa, mas uma promessa sussurrada pelo Criador ainda no jardim, de que um dia a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E quando Caim, seu primeiro filho, nasceu, Eva exclamou com uma mistura de triunfo e temor: alcancei do Senhor um homem. Era um grito de esperança em um mundo amaldiçoado. E quando Abel nasceu, e depois Seti, a história começou a se desenrolar. Adão viveu 930 anos. Ele viu a invenção das ferramentas, o nascimento das cidades, a propagação do mal e raramente lampejos da graça. Ele contou a seus filhos e netos, vezes sem conta, a história do jardim, do sabor do fruto proibido, da textura suave das túnicas de pele e do som dos passos de Deus no frescor do dia. E, em noites silenciosas, olhando para as estrelas que agora pareciam infinitamente distantes, ele sussurrava o nome que dera à sua companheira: Astorisk Isha Astorisk. Astorisk vida Astorisk. E sabia que, apesar de tudo, a história não havia terminado. A queda foi um fim, mas também, de uma forma misteriosa e profunda, um começo. A espada flamejante guardava o caminho de volta, mas a promessa de um caminho à frente, de uma restauração final, ecoava no coração do primeiro homem, um eco que percorreria os séculos, até o fim dos tempos. A pergunta onde estás ainda pairava no ar, aguardando uma resposta. Se você gostou desta história, deixe o seu comentário, pois é muito importante para nós. Curta e compartilhe com seus amigos, e nos conte que parte dessa história chamou sua atenção. Siga o nosso canal e ative o sininho, para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos. Que Deus abençoe sua vida, e até a próxima.